Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar uma nova playlist chamada Finanças para Não Financeiros. É isso mesmo, seus problemas acabaram. Agora você vai entender sobre finanças. Então, se você é dono de empresa, se você está inserido em algum projeto, ou até mesmo se você só quer entender um pouco de finanças para conversar de pau a pau com um financista, esse vídeo é para você. E a gente vai começar hoje falando sobre categorização de contas. Isso mesmo, como você conseguir botar em pacotes, em grupos, cada receita que você recebe dentro do seu negócio e cada item que você paga, que entra como gastos. Eu gosto de exemplificar muito esse processo e eu vou usar como exemplo uma das minhas empresas, chamada YourDev, que é uma empresa de tecnologia. A gente desenvolve basicamente softwares, aplicativos e sistemas web para empresas. Como é que funciona na YourDev? Vamos falar primeiro sobre tudo aquilo que a gente ganha, perfeito? Aquilo que entra para dentro do nosso negócio. Dentro de categorização de receitas, na YourDev, eu separo por 3 categorias. E são categorias de produto, ou seja, de serviços que nós vendemos. E são elas: aplicativos, sistemas web e websites. A gente vende esses 3 tipos de serviço. Logo, eu categorizo tudo aquilo que eu recebo dentro dessas 3 linhas de vendas. Isso me ajuda muito dentro do meu processo, porque assim eu consigo ver qual tipo de serviço me rende mais, me paga mais durante o mês e até durante o ano. Consigo entender depois, quando a gente tem um pouco mais de visão dos nossos gastos, qual é mais rentável, porque eu vejo quanto aquilo me deu de receita e depois eu subtraio aquilo que ele me deu de despesas. Assim eu consigo ver o quanto ele me dá de lucro. Então é muito importante eu categorizar assim. E ainda eu consigo ver qual setor está desempenhando o melhor papel dentro da minha empresa, que é fundamental para eu saber em qual, por exemplo, eu devo investir mais, aquilo que me dá mais rentabilidade, aquilo que me dá mais faturamento. Isso é fundamental. Então, uma boa dica para você começar a categorização de receitas é você separar por tipos de produto ou setores, por exemplo. Assim fica fácil de você começar essa categorização. Eu gosto sempre de falar para a gente começar pelo fácil, porque tudo aquilo que é mais fácil, a gente consegue criar um hábito de uma maneira mais rápida. Depois que você já cria o hábito, você pode trabalhar com mais categorizações, até mesmo dentro desses tipos de receita. Assim vai ficar mais fácil, perfeito? Falando de tudo aquilo que a gente recebeu, agora a gente vai falar sobre tudo aquilo que a gente pagou. Eu separo dentro da YourDev em 2 segmentos, que são custos e despesas. É importante a gente falar sobre a diferença de custo e despesa. Custo é tudo ligado à nossa atividade fim, ou seja, tudo aquilo que eu preciso gastar para que minha empresa continue operando. Tudo aquilo que eu preciso gastar para desenvolver o core business do meu negócio. Isso entra em custos, perfeito? Ou seja, se eu estou falando de uma empresa de software, desenvolvimento de softwares, para mim, servidor é um custo. Porque sem servidor eu não consigo desenvolver nada. Agora, se eu perguntar para você, telefone é um custo para a YourDev? Não, porque eu não necessariamente preciso do telefone para ter isso e desempenhar o meu core business, que é desenvolvimento de softwares, perfeito? Internet, por exemplo, é um custo para mim. É fundamental que eu tenha uma boa internet para desempenhar o meu negócio, perfeito? Então, custo é tudo aquilo ligado à atividade fim. E assim eu consigo ver quais são os gastos essenciais para o meu negócio posteriormente, porque eu vou dividir entre gastos essenciais e gastos adicionais, que vão ser as despesas que eu vou falar agora. Além de custos, nós temos as despesas, que é tudo aquilo que você acaba tendo que gastar para ter uma melhor funcionalidade ou para, de repente, conseguir ter um melhor ambiente de trabalho. Isso é fundamental para o seu negócio, mas é importante saber que não é necessário, você não precisa dessas despesas para poder desenvolver o seu core business. Então, por exemplo, dentro de despesas eu poderia botar um escritório como esse que vocês estão vendo.
Porque hoje em dia, ainda mais com o advento da internet, a gente pode trabalhar de home office, por exemplo. A gente poderia estar dentro de nossas casas desenvolvendo. E, portanto, escritório não é um custo, e sim uma despesa. E aí eu separo todos esses gastos em despesas. E aí dentro de despesas, por serem mais contas, eu subdivido em alguns tipos de categorias. Eu vou falar para vocês agora. Eu separo, primeiramente, por despesas comerciais. São despesas ligadas ao comercial, a tudo aquilo que eu tenho que gastar para poder vender. Então, por exemplo, um evento que a gente participa ou, de repente, algum impulsionamento em mídias sociais, isso entra em despesas comerciais. Depois disso, eu separo por despesas operacionais. São despesas que estão dentro da operação, mais uma vez, não ligadas à atividade fim, mas que estão dentro da operação, principalmente da galera que desenvolve, que é justamente a minha mão de obra operacional. Eu ponho ali dentro. Depois, eu separo por despesas financeiras, que são despesas que você acaba tendo durante a vida da sua empresa ou do seu projeto, como, por exemplo, as taxas de banco, que normalmente todo mundo acaba tendo. Aquele pacote que você paga para o seu banco é uma despesa financeira. Ou se de repente eu tomar um empréstimo, as despesas oriundas dos juros disso entram em despesas financeiras. Depois disso, eu separo em despesas com o pessoal, para ter uma visualização bem legal de quanto a gente gasta com pessoas. E entenda muito bem que pessoas muitas vezes está ligado ao core business da sua empresa. Eu peguei uma consultoria muito específica anteriormente, que era uma empresa de agentes químicos. E ela necessariamente precisava de um químico, um especialista, inclusive para fazer a responsabilidade técnica e para fazer as formulações que ali eles desenvolviam. Esse químico a gente alocou como custo. Mas eu prefiro que você trabalhe mais uma vez pelo simples, que você aloque todos os custos ligados ao seu core business e que essa dinâmica de pessoas você aloque em despesas com folha. Eu acho que fica mais fácil de visualizar. Mais uma vez, quanto mais fácil, mais prático fica para você criar hábito disso. E à medida que você vai tendo hábito, aí você vai masterizando o processo e criando uma melhor microsegmentação. Então, a gente tem despesas com folhas. Após isso, eu também tenho despesas não operacionais, que são gastos eventuais que não são ligados necessariamente à operação ou, de repente, à própria empresa como um todo, mas que você acaba tendo. Então, esses gastos não operacionais ou até mesmo despesas diversas, que muitas empresas utilizam assim, são despesas que que é pouco significativo dentro do seu negócio, mas que você acaba tendo. De repente, você precisa fazer uma manutenção muito pequena e às vezes você compra, você está num coworking, às vezes você precisa comprar de repente alguma coisa, fazer uma segunda chave, coisas muito pequenas, que são despesas diversas, que você acaba não tendo a relevância do seu negócio e que porventura não é tão interessante que você perca tempo categorizando. Mas é muito importante que essas despesas diversas estejam muito controlada, porque ali dentro a verdade é que você precisa sempre estar tentando zerar isso, porque quanto mais acumula esses gastos em despesas diversas, menos você vai tendo visualização do cenário da sua empresa. Então é importante você ter para você otimizar seu tempo, mas é muito importante que você saiba que essas despesas diversas tem que ser um valor muito simplório, muito pequeno. Dentro dessa categoria você tem que ter muito pouco gasto, perfeito? E assim, com essas despesas, você começa a ter uma visualização bem legal do seu negócio. Eu vou também fazer um exemplo em Excel de categorização, que você vai poder baixar aqui nesses comentários ou através do nosso Instagram. Você também vai poder buscar o link, que vai ser bem interessante para você conseguir entender como funciona essa categorização. Assim você vai ter uma melhor aplicabilidade na hora que você for tentar dentro do seu negócio, da sua empresa, e uma melhor visualização. E mais uma vez, se você tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente. E por favor, não esqueça de apertar o sininho, de seguir a gente e de compartilhar com seus amigos, porque eu tenho certeza que esse conteúdo pode fazer sentido para outras pessoas e você vai estar ajudando um parceiro. Perfeito? É isso, pessoal. Aguardem os próximos vídeos que a gente vai ter muito aprendizado. Até a próxima!